todos. Boa noite a todos. Antecipando aqui, né, antes do início da palestra, mas enquanto a gente canta, os males espantam, né? Tem uma música que a gente, quando toca, sempre eu convido as pessoas para cantarmos juntos. E ela é bem simples, o refrão. Vou ensinar para vocês e aí a gente canta junto. Na hora do refrão, pode ser? Fala assim, ó. Várias outras casas, conhecer, fazer amizades, né? Conhecer pessoas novas, isso é muito gratificante, uma coisa assim que a doutrina espírita e a música traz pra gente, então é muito gostoso. Então, a gente fazer uma oração, todo mundo conhece, a oração de São Francisco, para gente começar? Que eu leve o perdão.
jeito não, né? O microfone está aqui, ele fica mais confortável. Nós vamos então conversar, refletir juntos sobre analisar os princípios que regem a prática da caridade. Essa palavra já tão desgastada, né, nos nossos dias de hoje, caridade, e que tem um sentido tão profundo. Então vamos buscar ampliar a nossa compreensão, a nossa percepção acerca dessa palavra tão importante, tão bonita, que em latim significa amor, né? Caridade é amor. Caritas, por isso a gente conhece aquela tão bonita prece de Caritas, né, que os mais antigos sabem decor, os mais jovens já não sabem mais de cor. Não é assim? Acho que os mais jovens às vezes nem conhecem, mas é tão bonita a prece de Caritas, Caritas que significa então em latim amor, e que hoje em dia muitas vezes é confundido com sentimentalismo, um ato piegas, uma ideia de esmola ou de assistência somente, de assistência paternalista. Tanto que às vezes se usa de uma maneira pejorativa. Ah, fulano vive de caridade, vive da caridade alheia. Aquele lá gosta de ficar vivendo da caridade. Então às vezes é usado assim de uma maneira pejorativa até. Mas ela é muito mais profundo do que isso, né? A caridade é algo muito mais profundo. Na verdade, seria um ato de sacrifício a Deus, uma oblação, uma virtude, uma atitude de comunhão. Eminentemente cristã, né? Ligada ao cristianismo. Na essência, relaciona-se com a justiça, sempre ligada com a justiça, né? Quando a gente pensa em fazer caridade, pensa em fazer justiça também. E o Emmanuel, ele tem uma colocação que ele diz assim: não ouvides que a caridade é o coração do teu gesto. Não ouvides que a caridade é o coração do teu gesto. Ou seja, aquilo que a gente faz com amor, né? Tudo aquilo que a gente coloca amor no nosso gesto, tá? Tem um pouquinho de caridade ali. E não tem como a gente falar de caridade sem lembrar da parábola do bom samaritano, que acredito a maioria já conheça, mas nós vamos recordar lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, vamos fazer a leitura do Evangelho. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu nas mãos de ladrões que o despojaram, cobriram-no de feridas e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu que em seguida passou um sacerdote que descia pelo mesmo caminho e, tendo percebido, passou do outro lado. Um levita também veio para o mesmo lugar e, tendo considerado, passou do outro lado ainda. Mas o samaritano que viajava, chegando ao lugar onde estava esse homem e tendo visto, foi tocado de compaixão por ele. Aproximou-se, derramou óleo e vinho em suas feridas e as enfaixou, e tendo colocado sobre o seu cavalo, conduziu a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 moedas e as deu ao hospedeiro, dizendo: tende bastante cuidado com este homem, e tudo que despenderdes a mais, eu vos restituirei no meu regresso. Essa é a narrativa do Evangelho, né?
Caridade simbolizada ali na ação do samaritano, que concretizou o auxílio. E aí a gente pensa, analisa os ensinamentos de Jesus. Fazer aos homens tudo que quereis que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas, fazer o outro aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, amar o próximo como a si mesmo. E o Emmanuel tem um livro chamado Livro da Esperança, no capítulo de título Psicologia da Caridade, esse livro através da psicografia de Franciscano Xavier, em que ele analisa essa passagem. E ele fala assim, que provavelmente não existe nenhum tópico na literatura mundial com uma figura mais expressiva do que o samaritano generoso narrado por Jesus para definir a psicologia da caridade. Então vamos relembrando ali a narrativa do Evangelho. Começa dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó, não é? Aí a gente não sabe, vai pensar, ele descia porque era o terreno que era uma descida, né? Ou será que ele descia em vibração? E esse homem descia e se esbarrou com malfeitores que o deixaram ali semi-morto. A gente não sabe o que esse homem tinha feito, nem quem eram essas pessoas que ele encontrou. Por que eles fizeram isso? Depois, passaram 2 religiosos, nos conta o Evangelho. Um sacerdote e o levita. Os 2 que seriam os mais indicados para ajudarem o homem, que estava em necessidade. Mas o que eles fizeram? Quando viram a situação, passaram do outro lado. Os 2 fazem a mesma coisa em momentos diferentes. Aí nós sabemos que naquela época existiam muitos costumes que hoje nós não temos mais, né? Um deles era que se tocasse em um corpo sem vida, precisava se passar por um ritual de purificação. Então imagina esses religiosos, eles não sabiam se o homem estava morto ou não. Se eles tocassem nele, fizessem alguma coisa, levassem esse homem, eles iam ter que chegar lá no seu destino e dar explicações. Onde que ele arrumou essa pessoa desse jeito, o que aconteceu, e ainda ia ter que passar por todo esse ritual. Então, receando complicações, eles deixaram. Entretanto, o samaritano, que era tido como uma pessoa que não era religiosa, alguém que não era muito bem visto, o povo da Samaria, né, que viajava, vê o infeliz ali caído e se sente tocado de compaixão, diz o Evangelho. Tocado de compaixão. Ele não sabe quem é, não sabe de onde veio. Fala que eles o despojaram, então deixaram ele praticamente sem roupas. E as roupas eram uma identificação de que região a pessoa era, como corte de cabelo, então, né, alguns sinais assim de onde a pessoa era. E ali ele não sabia nada, ele não sabia se ele era alguém que tinha feito alguma coisa errada, por isso que estava sofrendo as consequências, ou não, se ele era apenas uma vítima. Ele não pensou em nada disso, sem analisar nada, ele se sentiu tocado de compaixão, sem saber a procedência. Ele não se conteve apenas a emotividade, porque muitas vezes nós agimos assim, né? A gente vê alguém em necessidade, passando por dificuldades, às vezes na rua, às vezes
em algum outro ambiente que seja fechado, e a gente fala assim, puxa, coitado, né? A pessoa está sofrendo e tal, mas há de aparecer alguém para ajudar. A gente não quer se comprometer, a gente não quer se envolver. Mas o samaritano não se reteve à emotividade. Ele atendeu, ele parou e atendeu. Curou as feridas que estavam sangrando, o colocou sobre o seu cavalo, né? Falou o evangelho, e levou à hospedaria. Então aí vamos pensar. Ele colocou sobre o seu cavalo. Ele estava em viagem, né? O animal poderia ficar cansado. Ia os dois em cima do animal? Ou ele foi puxando o cavalo, andando, e pôs só o homem em cima? Ele não pensou em nada disso, ele simplesmente agiu. Porque ele poderia pensar, vai cansar meu animal, ou então eu vou ter que caminhar. Ele curou, colocou sobre o seu cavalo e levou até a hospedaria. Chegando lá, pediu para que o homem cuidasse dele, como se fosse alguém da família. Falou que se precisasse de dinheiro, ele pagaria o restante. Então ele não fez cálculos que o comodismo que nós costumamos fazer por causa do comodismo. Claro que se nós encontrarmos alguém assim ferido na rua, nós, em primeiro momento, tem a orientação de não se mexer, chamar um resgate, chamar alguém qualificado para aquilo. Mas vamos imaginar que não tem, que seja um lugar que é só a gente mesmo. A gente colocaria alguém ferido dentro do nosso carro, sujar tudo, depois chegar lá no lugar onde a gente fosse levar e explicar onde eu peguei ele, o que aconteceu, né? Vai me comprometer? Então, esses cálculos que o comodismo costuma fazer, a gente pode achar que hoje é mais complicado, mas lá às vezes era mais complicado ainda porque tinha esses costumes religiosos que eram muito rígidos. Então, ele não pensou em nada disso, ele não fez esses cálculos, não se limitou a isso. No dia imediato ao partir, ele não se mostrou indiferente, pagou a conta com a promessa de voltar. E quando ele volta, não tem nada de narrativa no Evangelho que fala que ele ficou dando sermão no homem. Toma cuidado da próxima vez, né? E se não passo eu lá para te ajudar, o que você ia fazer? Não conta nada disso. Ele não ficou dando sermão para se engrandecer, passando lições morais ali para quem ele ajudou. Ele só se despediu sem nenhuma recomendação, né, ao abrigo. Não quis nenhuma influência pessoal. Aí a gente vê, o Emmanuel comenta, que no exercício do bem, ele ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Então, sempre que nós, os interessados em aprender a prática da misericórdia, a prática da caridade, nós precisamos, sem dúvidas, relembrar essa passagem do samaritano, do bom samaritano, do samaritano generoso, narrado por Jesus. Toda a psicologia ali que envolveu a atitude dele, né, que é o que o Emmanuel analisa ali nesse capítulo. Não tem como a gente falar de caridade sem falar também de Paulo, sem falar da primeira epístola aos Coríntios.
aquele texto poético, bonito, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo que a língua dos anjos, se eu não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante, ou como um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, que eu penetrasse todos os mistérios, tivesse perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar montanhas, se eu não tiver caridade, eu nada serei. Ainda que eu tivesse distribuído todos os meus bens para os pobres, para alimentar os pobres, e entregar meu corpo para ser queimado, se eu não tiver caridade, de nada disso me vale. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja, não é invejosa, não é temerária e nem precipitada, não se enche de orgulho e nem desdenha, não procura os próprios interesses e não se melindra, não se irrita com nada, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. E aí Paulo encerra. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas, a mais excelente é a caridade. E o Allan Kardec, ele comenta essa passagem evangélica de Paulo, quando ele coloca a caridade acima da fé. Por quê? Porque a caridade está ao alcance de todo mundo. A pessoa não precisa ter uma crença, ou ela pode ter qualquer crença para ser caridoso. Ou ela pode ser ateu, pode não acreditar em nada, mas ser generoso. E vale muito mais, né? O Divaldo fala, né, que vale muito mais um ateu generoso do que um religioso hipócrita. E é por isso que o Allan Kardec colocou a máxima que fora da caridade não há salvação. Apoia-se sobre o princípio universal, que nos abre a qualquer um, todos termos o acesso, desde que a gente tenha caridade, ou seja, amor no nosso gesto. E amor no gesto pode ser qualquer coisa simples. Não precisa ser coisas grandiosas, coisas simples que a gente faz no dia a dia. Antigamente tinha até aquela propaganda, né? Os mais antigos aí igual eu vão lembrar, que colocava o sazon na comida, que era colocar amor, né? Cozinhar com amor. Então, o ato de cozinhar é um ato de amor. Ou então, que fulano está doente e vamos fazer então uma canjinha para ele arribar. Então, o que é essa comidinha, além dela ser leve? É o amor que está sendo depositado ali, o carinho, o desejo de que aquela pessoa se restabeleça. É praticamente uma comida fluidificada, né? Então, dos pequenos gestos, no nosso trabalho, quem trabalha colocando amor naquilo que faz, com certeza executará com mais êxito a sua tarefa. Em qualquer profissão que seja, vai ficar mais bem feito. Vai fazer diferença. Porque o dinheiro, ele vai pagar a mão de obra, mas a boa vontade não paga. Então, a boa vontade vai do amor que a criatura está colocando ali naquilo que ela está fazendo, não é? E isso é uma coisa que a gente percebe, né? Só de observar a gente percebe quem está executando com amor ou não. E isso nos coloca em estado de igualdade diante do divino. Então, é uma coisa que é possível para todos. Então, caridade moral e caridade material.
nós temos, né? A caridade pode ser feita de muitas maneiras, por pensamentos, palavras e ações. Lá na Igreja Católica tem aquela oração, né? Aquela confissão de culpa, que fala, pequei muitas vezes por pensamentos, palavras e ações, né? Pensamentos, atos e palavras. A caridade também, nós podemos fazer assim, pensamentos, palavras e ações. Como que a gente pode fazer por pensamento? Uma oração por quem sabemos que está necessitado, ou alguém que a gente sabe que desencarnou em situação difícil. Quando alguém está passando por alguma necessidade, tal, vai fazer uma cirurgia, a gente está sabendo, ou às vezes a gente nem fica sabendo, aquela pessoa vem no nosso pensamento. Não acontece isso com vocês? E aí você fica com aquela pessoa o dia inteiro no pensamento. Isso é uma atitude caridosa, porque naquele momento você está ali vibrando positivamente para ela. Então, uma oração é um exemplo que a gente pode fazer a caridade por pensamento. Em palavras, dirigindo palavras de bom ânimo, dirigindo palavras de coragem, no momento certo, né? Deixando a pessoa falar, colocando essas palavras no momento certo. Não ouvindo as dores do outro e querendo colocar dores maiores, né? Porque a gente tem essa tendência, né? Quando alguém vem falar alguma coisa, aí a gente quer ser mais sofredor do que ela. Então, quando a gente tem essa percepção de que aquele não é o momento, eu não preciso sofrer mais que ela. Se eu tenho uma dor, a minha tem que ser maior. Não, vamos encorajar, uma palavra de bom ânimo, de esperança, uma oportunidade que estamos tendo ali, numa situação assim, de praticar a caridade por palavras, através das palavras. E em ações? Em ações tem inúmeros trabalhos que podemos fazer, né? Não precisam ser grandiosos, não, como a gente estava comentando ainda há pouco. Doando do nosso tempo é um exemplo. Uma vida corrida igual todo mundo leva hoje em dia, sem tempo para nada, ou desperdiçando tempo em celular, como a gente faz. Doar do nosso tempo, encontrar o tempo para o outro, o tempo para o trabalho de doação, é um ato caridoso, grandioso, porque nós não viemos em missão. Um de nós aqui veio em missão. Os missionários são os grandes nomes que a gente ouve falar aí. Chico Xavier, Maria Teresa, Gandhi, Irmã Dulce. Nós não somos os missionários. Nós somos... Se o Chico falava que ele era o grão de areia, que seremos nós então, né? Que ele era o cisco. Que somos nós então? Então o nosso trabalho é de formiguinha mesmo. É pequenininho. E a gente tem que fazer nas pequenas coisas. As pequenas coisas. A caridade material, aquela de doar roupas, alimentos, recursos financeiros, é muito importante, porque o samaritano também desprendeu de recursos financeiros para poder ajudar o homem. Ela é muito importante. Mas ainda ela não é a mais difícil. Ainda é mais fácil, não é? De praticar. A caridade moral, aí já fica mais complicado, né? Porque a caridade moral já consiste em nos suportarmos, amar o próximo como a nós mesmos, saber calar quando alguém fala alguma coisa atravessada,
né? A gente saber, não é engolir o sapo para depois o sapo fazer mal para a gente. A gente tem que digerir esse sapo, né? Porque ficar quieto só para depois passar mal não adianta. Aí depois dá uma dor de estômago, dor de cabeça. Isso aí você não fez a caridade corretamente, né? Então a gente precisa saber calar no momento certo, trabalhando essas nossas emoções. No nosso dia a dia, às vezes é surdo, né, para algumas coisas. O trabalho hoje em dia é tão fácil a gente conviver, né? Não tem problemas assim de convivência. É bem fácil se relacionar. Então, com esse dinamismo da internet, parece que ainda ficou pior, porque é um converseiro, uma coisa assim. Então, a gente precisa saber, em muitos momentos, se fazer de surdo, deixar entrar para um lado, sair para o outro, não pegar para a gente, né, para não fazer mal. E vamos estar praticando aí uma caridade moral. Tem uma historinha no livro psicografado pelo Franciscano Xavier, um livro que chama Jesus no Lar, que ele conta a história através do espírito, né, Lúcio? Ele conta a história de um homem. Ele nem fala o nome do homem, ele fala só que ele era um sincero devoto da lei. Ele começa narrando assim: um sincero devoto da lei, que veio encarnado, né, para praticar a caridade, procurar exercitar a beneficência, mas veio em uma pobreza extrema. Recursos financeiros ele não tinha nenhum. Ele não podia se desfazer de nada do salário dele, porque ia fazer falta. Então, ele ficava às vezes meio chateado com essa situação, porque ele queria fazer, mas ele não podia, né? Não tinha recursos. Aí ele reconheceu que para ele era impossível fazer esse tipo de caridade, então ele decidiu o que ele chamou de guerrear contra o mal. Ele decidiu, em todas as circunstâncias da sua marcha aqui na Terra, se propôs a guerrear contra o mal. E assim ele passou a agir em todos os momentos. Quando vinham pensamentos inferiores na sua mente, ele já procurava afastar. Sai para lá que isso não me pertence. Quando chegavam pessoas com maledicência, chegava para ele pessoa falando mal de outro, ele educadamente cortava o assunto, se afastava. E assim ele foi fazendo. Se retraía, né, quando vinha esse tipo de comentário, para nem fazer parte daquilo. Era bastante minucioso. Se ele andasse na rua e visse galho, qualquer coisa que estivesse na rua atrapalhando o trânsito, ele recolhia para liberar ali, para não ter perigo de ninguém se machucar. Então, através dessa historinha aí, desses detalhes contados, a gente percebe que muitas vezes a gente perde a oportunidade de fazer o bem, de agir com caridade, não é? A gente perde a oportunidade. E aí a gente lembra do Livro dos Espíritos, que agora não vou lembrar a questão que é lá, mas aquele ensinamento que fala que somos responsáveis pelo mal que venha do bem que nós deixamos de fazer. Eu acho isso muito sério, porque a gente anda pelo mundo totalmente desligado, sem atenção plena, e a gente perde oportunidades de poder ajudar, muitas vezes, em muitas situações. Se a gente não está atento ao momento, a gente não consegue perceber quando nós estamos fechados em nós. Eu lembrei que uma vez eu dei um exemplo que eu estava fazendo essa palestra.
Uma vez que eu estava, uma das primeiras vezes que eu fui a São Paulo, naquela rodoviária do Tietê, aquilo, quem vai a primeira vez fica assustado, não fica? E eu estava meio perdida, assim, né? Meio assustada. E eu estava com uma amiga que eu já conhecia ali, já tinha ido várias vezes, então ela já não se assustava mais. E nós passamos por uma pessoa, uma moça, que ela estava chorando muito encostada no pilar. Eu, dentro da minha vibração de medo, de pânico, de novidade, não percebi essa moça. Eu não vi ela, passei por ela e não a vi chorando. Aí minha amiga viu e foi até ela, perguntou: tá tudo bem? Você precisa de ajuda? Aí elas conversaram um pouquinho, a moça falou que não, estava tudo bem, que ela não precisava. Mas veja, isso para ilustrar assim, como a gente fica preso nos nossos problemas, nas nossas coisas, no nosso mundo, e a gente não consegue perceber a nossa volta, quem está precisando, ou as oportunidades que estamos perdendo de fazer o bem. Por quê? Estamos fechados em nós mesmos. E aí a gente lembra Vinícius de Moraes: quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Vai no berimbau, né? Com a música. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. Então nós só conseguiremos ser caridosos se a gente conseguir sair de nós e enxergar o outro, enxergar o mundo além do nosso umbigo, senão a gente não vai conseguir. E foi assim que o samaritano agiu. E esse nosso personagem lá do livro achou que ele ia ter fracassado, que ele teria fracassado na encarnação dele, por não conseguir fazer grandes coisas. E ao desencarnar, como conta no livro, ele é recebido com festa do lado de lá, pelos amigos espirituais, pelos amigos da luz, que conclamaram ele pelo trabalho que ele fez enquanto encarnado. Então, a gente observa que não são grandes coisas, que são pequenas coisas que nos tornam caridosos. E uma coisa importante, que é dar de comer a quem tem fome na hora que ela está com fome, não é depois. Ajudar na hora que está precisando, não é depois. Depois que eu chegar em casa eu vou ver assim. Se o samaritano tivesse passado para deixar para depois, talvez o homem tivesse morrido. Porque a vida, o tempo, ele é totalmente dinâmico. Passou, perdeu a oportunidade de fazer o bem. Perdeu a oportunidade de ser caridoso. Então, que a gente consiga despertar para essas situações, né? Nos momentos que forem necessários. Vamos fazendo esse exercício, né? Uma prática, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito, cada vez que a gente ouve uma palestra, cada vez que a gente ouve pessoas diferentes falando, a gente desperta de um jeito diferente, né? Porque cada um tem um jeito de falar que às vezes nos toca mais do que o outro. Então, por isso a importância da gente estar sempre estudando, sempre aprendendo, sempre vindo a casa, ouvindo palestras e tal, para a gente conseguir ampliar a nossa consciência, buscando essa evolução, que é o que a gente está aqui nessa escola, né, para aprender. Claro que nós temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, cada um tem as suas, mas Jesus sabe de todas elas, todas as nossas dificuldades, todas as nossas imperfeições, mas Ele também sabe da nossa boa vontade. E a paz na terra dos homens de boa vontade.